Graças a paz, tudo bem com vocês? De coração, eu espero que sim. Hoje, nosso quadro de pregações, você já sabe, né? Primeiro vem o quadro de reflexões, depois o quadro de pregações. Então, abre tua Bíblia logo, livro de Mateus, capítulo 22. Isso, Mateus, capítulo 22. A gente vai hoje se debruçar sobre a parábola de Jesus, né? Sobre a grande festa, né? Ou algumas Bíblias falam festa de casamento, né? O grande, a bodas lá, né? Do casamento, no final dá a mesma coisa, o significado da parábola é a mesma, né? Mudando o nome não, não muda nada o significado, né? Então já sabe aquele recadinho básico, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, comenta, né? Se você está achando do canal, das pregações, né? Dos quadros de breve reflexões. Lembrando que semana que vem a gente retorna com um estudo, né, bíblico e voltaremos com o estudo das 7 cartas que fica no livro do Apocalipse, né? As 7 igrejas da Ásia Menor. Então, você já fica atento que semana que vem vai sair esse vídeo. E lembrando, como eu falei naquele vídeo sobre setembro, o quadro de estudo é um pouco mais extenso, né? Até 1 hora, porque a gente vai abordar a questões, né, histórica, um pouco cultural, falar algumas coisas extra-bíblicas, informações que vai agregar, evidentemente, no nosso, né, conhecimento, mas é claro que sempre vamos focar no principal, que é a palavra, o que é que o Senhor Jesus estava querendo trazer ali para aquela igreja e, consequentemente, algumas aplicações para nossas vidas. Amém? Então, não esquece, semana que vem voltamos com o estudo, então você já vai compartilhando, já vai falando, ó, pessoal, semana que vem vai ter estudo, é um pouco mais longo, mas vale a pena. Você que está me acompanhando sabe que eu gosto sempre de ser bem objetivo, para não estar muito enrolando. Então, eu gosto sempre de estar bem objetivo. O estudo vai ser da mesma coisa. Quem já viu o estudo, né, que temos aí sobre os profetas menores, viu, né, como é que é o nosso estudo. Então, a gente de forma bem objetiva aborda todas as questões que eu já falei, né, cultural, né, histórica, e sempre trazendo aplicações, que é a parte, né, também importante. Não adianta você só falar o texto, ler, né, e a aplicação. E a exegese do texto, né, ou seja, a interpretação do texto ali, como é que fica. Então, o estudo não se modifica muito da pregação. A diferença é que é um pouco mais extenso e um pouco mais trabalhado nas questões mais histórias bíblicas. Amém? Mas dito isto, né, e rapidinho, clica lá no sininho de notificações para você não perder nada. Bem, olha lá, Lucas não, também tem Lucas, né? Capítulo 14, essa parábola, a partir do versículo 15. Então, mas vamos ficar em Mateus capítulo 22. A gente vai ler essa parábola, fica do 1 até o 14. Amém? Dito isso, a gente vamos, fica com tua Bíblia aberta, então a gente vai lendo, né, versículo por versículo, e vai dando uma certa explanação. E no final, vou trazer algumas aplicações, né, como eu sempre trago, para o nosso crescimento espiritual. Então vamos lá, meus irmãos. O versículo primeiro diz assim: De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: O rei do céu é como um rei que preparou uma grande festa para o seu filho. Depois mandou os empregados chamar os convidados, mas eles não o quiseram ouvir. Então, Jesus começa, né, nos seus sermões finais, digamos assim, já está chegando perto da sua crucificação. Então, ele começa a cada vez mais, né, falar sobre o reino de Deus, né? E aqui ele faz um comparativo com o reino de Deus a uma grande festa, festa de casamentos, que naquela época, né, e a cultural do povo ali do Ocidente, é, do Oriente, né, do Oriente ali, fazer festa de vários dias, uma grande festa, né, onde a gente
a gente vê ali, né, quando Jesus, o primeiro milagre de Jesus, assim, né, prescrito ali no livro de João, que sobre a mudança, né, a transformação de água em vinho. Então a gente vê que as festas, para acabar o vinho, a festa durava muito tempo. Então, naquela época, as festas eram bastante longas, era festão, né? E como ele fala aqui, o rei, né? É um rei, ou seja, não era qualquer um. Então, jamais não se a festa de uma pessoa que não era, não tinha esse domínio todo, que não tinha esse poder todo, durava vários dias, imagina o rei. Então, claro, o rei aqui simbolizando, né, o Deus, né, nosso Pai. Então, ele disse, o rei do céu é comparado, né, é um casamento que preparou um casamento do seu filho e mandou chamar os seus convidados, né? Chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Então isso aqui faz referência, a gente faz logo a referência com o capítulo 1 de João, né? Quando ele começa a falar sobre o Senhor Jesus, e diz que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então aqui, assim, Jesus aqui, né, falando sobre isso aqui antes mesmo de João falar, quando ele fala no sentido do versículo 3, né? E mandou chamar os seus convidados, mas eles não quiseram, ou seja, veio para os seus não o receberam. E ele continua, né? Versículo 4. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei bezerros e bois gordos, e tudo está pronto. Que venham à festa. Então, Jesus falando sobre o reino de Deus, que venham para a festa. Mas os convidados não se importaram com o convite, né? Versículo 5, e foram tratar os seus negócios. Um foi para a sua fazenda e o outro para o seu armazém. E outros agarraram os empregados, bateram neles e o mataram. Ou seja, esses, né? Aqueles, a maioria não estava nem aí, o convite, né? Simbolizando aqui, claro, aqui a gente vê aqueles que não quiseram, repetindo o que eu falei sobre em João, né? Que veio para os seus não receberam. Então cada um arrumou a sua desculpa, né? Ah, eu comprei, como ele fala, né? Uma fazenda, vou ver, vou para o meu armazém, vou para os meus afazeres. Ou seja, não se importaram com o convite do rei. E o convite do rei ao casamento naquela época era meio que um convite compulsório, ou seja, era obrigado você ir. Mas mesmo assim, eles passaram por cima da autoridade do rei, né? E teve outros aqui que foram além. Pegaram esses empregados, bateram nele e ainda mataram. Claro, simbolizando aqui, né, o que, como Jesus fala também em relação, né, de Jerusalém, né, que mata seus profetas, né, que mata seus sacerdotes, né. Ele falou até em relação ao sacerdote que agora me vem, não esqueci, peço perdão, né, que ele fala que mataram o sacerdote, ah, no templo ali, né, por ali, eu esqueci agora o nome. Então, aqui fazendo, né, a gente faz a referência, a gente, né, puxa, lembra logo do que Jesus falou, né, sobre Jerusalém, que matavam seus profetas. E quantos profetas foram mortos? Se você lê no Antigo Testamento, os profetas, né, ali a gente tira na época do rei Acabe ali em Israel, quando ele, ali, claro, amando da Jezabel, mas evidentemente com sua anuência, mandou matar, né, boa parte dos profetas. E em outra época também muitos profetas eram mortos quando se levantava contra, né, os pecados do rei, né, e ali eles mandavam matar, mandavam prender. Então, aqui essa questão, quando fala que outros bateram nele, né, nos empregados, né, que foram, né, chamar, convidar, e aqui o chamar aqui é a questão da pregação da palavra. Então, o que é que os profetas sacerdotes faziam? Né? Pregavam a palavra de Deus. E isso, né, quando se prega a palavra de Deus, para quem está errado, não quer ouvir o que aconteceu. Talvez, né, foram além. Esses outros deram desculpa. Não quero ir porque eu fiz isso, eu não quero ir porque eu fiz aquilo outro. Mas esses foram mais além, esses foram, né, mais violentos. Mataram os profetas, né, os arautos de Deus. Jesus está fazendo essa referência, porque lembre-se, ele estava falando para o povo, né, para os judeus, e muitos ali eram fariseus, era sacerdote que estava ali no meio. E continuando, versículo 6, os outros, né, 7, o rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar
as cidades dele. Claro, irmãos, isso aqui não é que a gente faz aqui, né, referência no ano 70, que quando Israel foi invadida por Roma, né, totalmente, e já estava sob domínio, e dessa vez Israel foi invadida e foi totalmente destruída. Né? Novamente, o que Jesus falou, chegará um tempo que não haverá pedra sobre pedra. Né? Quando os discípulos estão maravilhosos, né, com aquela grande estrutura do templo, ele fala, chegará um tempo que não ficará pedra sobre pedra, né? Fazendo referência ao que vinha por vir, né? Jesus já profetizando a destruição de Jerusalém no ano 70, onde ali o imperador de Roma mandou destruir tudo ali, né? E como ele fala aqui, né? Estava com, né? Foi permissão de Deus, com tanta raiva que mandou, né? Os assassinos, né? Matar os assassinos, queimar a cidade dele. Então, foi um ano bem difícil para o povo de Jerusalém ali, né? Que estavam, como posso falar, eles estavam pagando pelo preço, né, de rejeitar ao seu Messias, né, ali, e de matar como aqui Jesus fala, os empregados, ou seja, os profetas, os sacerdotes, né, aqueles que traziam a palavra de Deus, estavam trazendo o conserto do Senhor e o povo não dava nem aí. Então, claramente fazendo é, a alusão ao ano 70, o Senhor Jesus falando aqui através da parábola da grande festa. E continuando, depois ele falou, versículo 8: Depois chamou os seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não mereciam. Né? Agora, vão para as ruas e convide todas as pessoas que você encontrar. Novamente, aqui, quando João fala, veio para os seus, mas os seus não receberam. Como ele falei, não mereciam. Não receberam, mas todo aquele que o recebeu, foi dado os direitos de chamado filho de Deus. Então, né, a Bíblia é toda interligada. Então a gente vai aqui, estou fazendo a exegese do texto para a gente compreender na real o que Jesus está falando aqui na parábola. Então vai pelas ruas, né, o rei Manoel vai convidar todo mundo aí. Né? Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus. O salão de festa ficou cheio de gente. Aí você pensa, mas como assim? O rei mandou chamar, veio o bom, veio o mal? Meu irmão. Então a gente sabe que a pregação, o rei de Deus, né, ele é proclamado, né, falado para todo mundo, bons e maus, como fala aqui. Então estava todo mundo lá, né, na festa, todo mundo estava lá, para esperando que iniciasse a grande festa, foram convidados, né? Bons e maus. Só que aí, mais na frente vai começar, né? Vai afunilar, vai realmente saber quem realmente foi de verdade veres, né? Convidado, né? Ou seja, muitos foram chamados. Vamos mais na frente a gente vai ver que quem realmente foi convidado de verdade, né? Sabe como você chama, muita gente diz assim, chama, vai fazer uma festa, aí a pessoa, vem fulano, vou fazer um churrasquinho, alguma coisa, acaba atrás mais três, né? Mais quatro, né? Tem até um meme que diz aí, né? Olha, convidado não convida, né? Então, é verdade. Então tem cara de pau, né? Você convida, então é mais três juntos ainda, né? A tiracolo, como a gente tem maneira de falar aqui no Nordeste. Então, aqui foi todo mundo, o bolo todo pra festa. Ouviram falar do convite, então vamos embora. Boca livre, é comigo mesmo, vamos embora. Aí foram. Só que aí vai começar a funilar, né? Dizer que vamos ver agora quem é o verdadeiro convidado. Versículo 11, então, o versículo 10, o sol ficou cheio. Vamos dizer assim: quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Ou seja, naquela época, né? Era assim, quando o rei fazia, ou o rei ou alguma coisa, alguém muito forte fazia um banquete nupcial, né? Que era do casamento, ele, para quem não podia comprar as roupas, ele doava as roupas nupciais. E esse aqui, né, pela palavra, pela forma que a gente vê aqui do tratamento desse rei, amigo, não é qualquer um.
Era uma pessoa junto ao rei, era uma pessoa que realmente estava ali no seu seio, ali no seu entorno, e só que ele não, pelo que a gente lê aqui, não se importou muito em se vestir a caráter. Sabia qual era a roupa a ser usada, mas não se importou, eu acho que pensando que eu sou muito amigo do rei, eu sou chegado, eu sou parça, né? Como uma fala aí do rei, então ele não vai se importar de eu vir de qualquer jeito, de eu vir, né? De qualquer forma. Então, enquanto aqueles que vieram da rua estavam vestidos a caráter, a rigor, estava esse amigo se confiando que ele era o amigo do rei, que ele era o conhecido do rei, e o rei não ia se importar se ele viesse de qualquer jeito. Só que não passou pelo crivo do rei, não, né? Então o rei disse: ó, amigo, por que você não está vestido como de forma que é? Você não sabe qual é a roupa, né? Que tem que ser uma roupa realmente nupcial, tem que ser roupa para festa. O traje, você não sabe qual é, por que você está aí dessa forma? Então, aqui, evidentemente, que a gente percebe, que a gente nota que o Senhor Jesus está falando em relação, que eu esqueci agora no figuro de Mateus, que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Ou seja, nem todo aquele que se diz amigo do rei, na verdade, é amigo do rei. Ou seja, tem muita gente no meio cristão, muito líder, pastor aí, que está se confiando que ele é um pastor, que ele é um líder, que ele põe a Bíblia debaixo do braço, todo domingo ele está na igreja, ele vai para a escola dominical, ele já faz ali, né, quando tem as cruzadas, ele ora, as pessoas são curadas, ele ora, as pessoas são libertas ali, né, como é, Senhor, como Jesus falou, Senhor, mas pregamos em teu nome, curamos em teu nome. Jesus diz o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então aqui é uma alusão a isso que Jesus falou. Então, o convidado se confiando que ele já fez tantas coisas para o rei, que o rei não vai se importar com os pecados dele. Ou seja, tem muito pastor que vai achar que, não, o Senhor me conhece, eu faço muito sinais e prodígios em seu nome, eu prego em seu nome, eu faço isso em seu nome, então ele não vai se importar se eu ficar com esse pecado aqui, se eu continuar fazendo isso aqui, que ele sabe que é a minha estrutura, que eu sou fraco, né? Se confiando que tem intimidade com Deus, mas ele vai escutar da parte de Jesus qual é? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês podem até ter curado, vocês podem até ter realmente pregado, as pessoas se convertidas, mas vocês na verdade nunca se converteram. Na verdade, vocês nunca colocaram as vestes que tem que ser. Então, basicamente, é isso que Jesus está falando nesse versículo aqui. Então, continuando. Então o rei disse aos empregados: amarre os pés, né, e as mãos dele e jogue fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes de desespero. Então, Jesus, em outros versículos, outra parte já fala sobre isso, né? Então essa pessoa que achava que a amizade dele com o rei ia passar desapercebido, né, dele, não ia olhar a mulher fazer show graça, ele teve, como se diz, rasgou a boca, né? Não foi bem assim como ele imaginava. A mesma coisa não vai ser bem assim, né, para as pessoas que acham que só porque se dizem cristãs, só porque são pastores, que pode continuar com seus pecados, pode continuar, né, achando que está convertido. E finalizando no versículo 14, versículo bastante conhecido, mas muitas vezes bem mal interpretado. Muitos são os convidados, ou muitos são chamados, tá a mesma coisa, mas poucos são os escolhidos. Ou seja, o convite foi, né, digamos, o convite foi universal, né? Mas os escolhidos para entrar na festa, né, só o rei é que tinha esse direito de dizer você vem e você não, né? Porque ele é soberano. Então, muitos convidados foram convidados ali, até tentaram de penetra, só que para entrar no banquete do rei tem que estar vestido a caráter, né? Então, justamente é isso, meus irmãos. Hoje, o tema dessa mensagem é: você está vestido de forma correta? A gente viu que está vestido de forma correta no versículo aqui 11, é de suma importância para poder participar do banquete de Deus. Então, como a gente já sabe que esse banquete simboliza, claro, né, aquele grande dia, aquela grande, né,
É o dia maravilhoso que todo cristão genuíno aguarda, né, ansiosamente, que é o dia que o Senhor Jesus vai voltar, irá, né, nos levar para junto dele, para as moradas que ele foi preparar, como ele falou lá em João capítulo 14. E como a gente viu aqui, né, o erro em Deus. Então eu queria trazer algumas aplicações, né, para nós. Então, a primeira aplicação, meu irmão, aqui, né, no versículo 2, que a gente vê que haverá um grande banquete, né? Então, o reino de Deus é como um rei que preparou uma festa, um grande banquete, uma festa de casamento. Então, a gente sabe que haverá esse grande banquete. E a gente, né, o cristão genuíno, ele anseia, você que é cristão genuíno, você que realmente é um servo de Cristo, de Deus, né, que está vestido, né, a caráter, você anseia por isso, por esse momento? Acredito que sim, meu irmão. E a gente, né, vê que esse grande banquete concretiza, eita, quase que não sai, concretiza lá em Apocalipse, no capítulo 19, né, que fala que a gente no versículo 9, que diz assim: Então o anjo me ordenou, escreve, bem-aventurados são os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro, ou seja, o banquete do Cordeiro, o Filho, preparou o Cordeiro para quem? O Rei é o Senhor Deus e o Filho é o Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, né? No caminho, a verdade e a vida. Então, se concretizando no Apocalipse 19, versículo 9. Então, bem-aventurados são aqueles que realmente foram convidados para o banquete de núpcias do Cordeiro. Então, meu irmão, haverá um grande banquete, né? Espero que, assim como eu, você esteja ansioso para participar desse grande banquete. E a segunda aplicação é, meu irmão, também, assim como haverá um grande banquete, haverá um grande juízo, né? No versículo 6 e 7, a gente vê que, né, o rei ficou com tanta raiva que mandou, né, ali queimar a cidade, matar aqueles assassinos que mataram os empregados do rei. Então, fazendo alusão, né, que assim como houve no ano 70 o juízo de Deus sobre a nação de Israel, haverá um juízo, um grande juízo sobre aqueles que não, né, que endureceram seus corações, que não quiseram, né, que rejeitaram o Filho de Deus. Haverá um grande juízo. Então, eu não posso só falar que haverá um grande banquete, como muitas igrejas só pregam o grande banquete, mas não pregam que haverá um grande juízo. Então, lembre-se disso, haverá um grande juízo. A gente vê isso em Apocalipse também, no capítulo 20, né, no versículo 11 e 12, você vê que Deus lá fala sobre, né? E em seguida eu observei um grande trono branco que estava sentado sobre ele, a terra e o céu, fugiu da presença dele e não foi achado em nenhum lugar, né, lugar para eles, né? E ali começa o grande julgamento, versículo 12, né, através das suas obras. Então, lembre-se, também haverá um grande juízo. E terceira aplicação, meu irmão, né, que é o título dessa mensagem, tem que estar vestido de forma, né, é, a caráter, tem que estar vestido com as roupas do Cordeiro, meu irmão. Né? Paulo fala em Romanos 6,14 para a gente se revestir, né, do Senhor Jesus. E a gente nota em Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 21, depois da queda de Adão e Eva, que o que é que Jesus faz? Que eles descobrem que eles estão nus, né, que eles estão nus, que Jesus, que Deus faz? Ele prepara vestes, eles vestem, né, Adão e Eva de forma, não de qualquer forma, né? Tem uma que uns desenhos coloca folha, não fica folha. O texto fala que foi de um cordeiro, ou seja, simbolizando as vestes reais, uma veste realmente a caráter para a festa, né? O cordeiro ali, peles de animais, né? De animais. Teve que ser, o animal tem que ser sacrificado, né? Então, sem derramamento de sangue, não haverá perdão para os nossos, jamais haveria perdão para os nossos pecados. Por isso, que Jesus veio para morrer por nós, para morrer por aqueles, né, que foram convidados por Deus, né, para o grande banquete. Então, tem que estar vestido a caráter, meu irmão. E essa roupa aqui, como no versículo 12, que ele percebeu que a pessoa não estava vestida a caráter, né? Só o rei é que pode dar essas roupas vestidas a caráter. Então, lembre-se que só há salvação no Senhor Jesus. E
como Jesus fala, aquele que o Pai me der, de forma alguma eu lançarei fora. Né? Então, é importante a gente saber disso. Há uma veste, as vestes, né? Que só o Senhor Jesus pode nos dar, que é as vestes para a gente poder participar desse grande banquete, né? Banquete só tem que estar justificado, né, pelo sangue do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? E a última aplicação é a salvação não universal. Versículo 14 a gente vê que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Né? E Romanos, né, não tem como a gente falar isso aqui, meu irmão, sem falar sobre a questão da eleição. Existe eleição, é fato, a Bíblia fala sobre isso. Romanos 8, 29 e 30 fala sobre essa questão da predestinação, né? Sobre a questão da eleição de Cristo. Então não tem como eu não falar sobre a eleição. Eu não vou adentrar porque é um assunto, né, bem mais complexo, que, né, a gente pode fazer um vídeo sobre isso, né? Claro, se vocês quiserem aí, mas a verdade é essa. Quando o texto de Jesus fala que muitos chamados, poucos são escolhidos, é porque existe sim uma eleição. Não tem para onde eu não pregar isso aí sobre que há uma eleição, né? Porque só os convidados, né? Só os que têm as vestes realmente que o rei vai dar, né? Que já nos deu, que é as vestes de Cristo, né? Fomos justificados por meio do Senhor Jesus, que vai adentrar no grande banquete, no banquete nupcial, né? Nas bodas do Cordeiro, como o livro de Apocalipse também aborda dessa forma. Então, não existe essa questão de a pregação é para todo mundo, a salvação é para todo mundo, que eu só dizer que eu quero Cristo e acabou-se. Não, não é assim dessa forma. Existe uma escolha, existe uma eleição. De que forma é, meu irmão? Aí, isso aí entrar, né, na soberania divina. Isso aí eu não quero entrar. Ninguém, né, por mais que queira, vai saber, porque ele revela aquilo que quer. Amém, meus irmãos? Então, foi isso. Espero que vocês tenham entendido, né, de forma mais objetiva. Se tiver alguma dúvida ainda, comenta aí. Ou entra em contato conosco também. Né? Temos o nosso Facebook, lá no Facebook também, a gente, né? Canal Palavra Verdade, o Instagram. Eu perdi a página antiga, mas eu vou refazer para vocês também poderem nos acompanhar lá no Instagram. Então, mais uma vez, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, né? Fica na paz aí, vou fazer uma oração para a gente finalizar aqui, amém? Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra e que ela possa adentrar em nossos corações, que possamos realmente absorver e, né, a parte principal, praticar, Senhor. Continua abençoando mais e mais as nossas vidas, abençoando aqui o teu servo, esses servos que estão vindo aí, aquelas que não têm ainda comunhão contigo, que não estão vestidos ainda, né, a caráter, Senhor, que o Senhor possa convencer desse Espírito Santo, porque apenas eu sou um vaso, apenas só prego que convence ao Senhor. Nos dá uma semana de paz, uma semana debaixo da tua proteção, teu livramento, Senhor, que possamos proclamar mais e mais o reino de Deus, né? E ansiamos, Senhor, pelo teu grande banquete, por esse grande dia. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Amém e amém. Fica na paz, meu irmão.